Por que a fé oscila em tempos difíceis? Essa pergunta, ela nasce quando você percebe que não crê como antes. Quando a fé que parecia forte começa a enfraquecer. Quando a confiança que era firme começa a balançar. Talvez você já tenha se perguntado: o que está acontecendo comigo? Por que a minha fé não é mais a mesma? Por que a minha fé não é mais como era antigamente? Será que eu estou falhando com Deus? Essa culpa, ela pesa, mas ela nasce de uma ideia errada. A Bíblia, ela nunca ensinou que a fé é uma linha reta. Ela nunca disse que a fé, ela é constante, que ela é perfeita, que ela é inabalável. Ela mostra exatamente o contrário. A fé oscila, porque nós somos humanos. Nós oscilamos porque sentimos medo. Oscilamos porque nos cansamos. Oscilamos porque o sofrimento desgasta, porque cansa. Nós oscilamos porque o silêncio de Deus, ele dói. E a Bíblia, ela não esconde isso. Pense em Pedro. A fé de Pedro era tanta que ele andou sobre o mar. Pedro, ele vivia com Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele defendia Jesus. E quando ele viu Jesus andar sobre as águas, ele quis ir até Jesus. E enquanto ele estava indo até Jesus, enquanto seus olhos estavam nos olhos de Jesus, ele foi indo por cima do mar. Mas no momento em que o vento começou a soprar, ele começou a sentir, ele começou a olhar para um lado e para o outro, e ele começou a desfocar de Jesus. Nesse momento, ele sentiu medo. Nesse momento, ele achou que ele iria afundar. E nesse momento, ele não acreditou que Cristo estava ali, que Cristo era o Salvador dele, que Cristo era o Todo-Poderoso que fazia o mar se acalmar, que Cristo estava andando por cima das águas, que Cristo não deixaria ele se afogar, que Cristo pegaria na sua mão e o salvaria. Nesse momento em que ele sentiu o medo, em que ele olhou para o lado, nesse momento a fé oscilou. E isso é muito normal, porque nós somos seres humanos, nós sentimos isso. Veja só, ele andou sobre as águas e enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele sentiu o vento, quando ele olhou para o lado, quando ele viu as ondas, quando ele percebeu a força da tempestade, ele afundou. Isso não foi falha, isso não foi fracasso. Isso foi ser humano sentindo medo. Pedro, ele tinha fé, mas a fé dele oscilou. E observe algo muito importante. Jesus não repreendeu Pedro. Jesus não disse: Pedro, a tua fé foi pouca. Pedro, você falhou, você fracassou. Jesus, ele não repreendeu Pedro por afundar. Jesus, ele estendeu a mão. Isso nos ensina algo profundo. Oscilar na fé não significa perder Jesus. Significa que precisamos voltar o olhar para Ele. Às vezes até o oscilar é necessário para que possamos voltar os nossos olhos para Cristo, que outrora deixamos de olhar. Às vezes oscilar é necessário. E olha que tremendo. Jesus não repreendeu Pedro por afundar. Jesus não repreende você por você ter caído. Jesus não repreende você pela tua fé ter oscilado. Jesus não repreende, ao contrário, Jesus estende a mão. Se você pensa que você fracassou, que você falhou, Jesus não pensa isso. Jesus está ali estendendo a mão para você, dizendo: meu filho, volte a olhar para mim. Filho, volte a olhar para mim. Você não fracassou. Você teve um momento de oscilação de fé, mas eu estou aqui. Volte a olhar para mim. Agora pense comigo. Por que a fé costuma oscilar justamente nos tempos difíceis?
Isso é uma pergunta até simples de responder. Porque quando tudo vai bem, é fácil confiar, é fácil declarar, é fácil crer. Mas quando a dor chega, quando a resposta demora, quando as portas se fecham, quando o problema se prolonga, a fé ela é testada. Tempos difíceis revelam em quem confiamos. Não apenas o que acreditamos, mas é em quem acreditamos. A fé que se baseia apenas em resultado rápido, não resiste à dor prolongada, mas a fé que se baseia em relacionamento amadurece. A Bíblia, ela nunca prometeu uma fé sem crise. Ela prometeu um Deus presente na crise. Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, escreveu os Salmos dizendo assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que está entristecida, está abalada a minha alma? Isso é oscilação de fé. E isso está na Bíblia. Jeremias, o profeta, da mesma forma, ele disse que queria desistir. Elias pediu para morrer. Todos eles oscilaram nos momentos difíceis. E isso não os tornou menos usados por Deus. A fé oscila porque o sofrimento pressiona a alma. Mas Deus, ele não se assusta com isso. Deus, ele não espera uma fé performática. Ele espera uma fé sincera, com questionamentos, com dúvidas. Agora, deixe-me dizer algo para você. Quando a fé oscila, não é hora de se afastar de Deus. É hora de se aproximar ainda mais. Nos meus vídeos, eu tenho algo que eu sempre digo para as pessoas. Eu quero você comentar aí que você crê, que você acredita no que você está ouvindo. Porque no momento em que nós cremos, no momento em que nós verbalizamos, no momento em que nós escrevemos, nós estamos tendo a coragem de declarar isso para a nossa vida. Então, nesse momento de oscilação de fé que você está passando, diga o seguinte: é hora de se aproximar de Deus. Está fraco? Sente que está fraco? Sente que falhou? Essa culpa está pesando? Escreva, é hora de se aproximar de Deus. Veja só, o maior perigo não é ter a fé fraca, é tentar sustentar a fé sozinho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isso inclui crer. Talvez hoje a sua fé esteja fraca, talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você esteja sustentando a fé mais por um hábito do que por força interior. E Deus sabe disso. Deus sabe de todas as coisas. E Ele não está decepcionado com você. Ele está perto. A fé que oscila não é fé morta. É fé em processo. É no meio desse processo que ela vai ser amadurecida. Deus, Ele não quebra o caniço rachado. Ele fortalece, ele não apaga o pavio que fumega, ele reacende. Se hoje a sua fé não é mais a mesma de antes, não desista. Mas olha só, continue olhando para Jesus, continue caminhando, continue confiando. Porque a fé não é sobre nunca afundar, não é sobre nunca falhar, não é sobre nunca tropeçar. É sobre saber quem estende a mão quando nos afundamos. E se essa palavra descreve exatamente você, se você já sentiu fraco espiritualmente, e se essa palavra falou com você, se fez sentido para você, se Deus tocou no seu coração daquela culpa que você carregava achando ter uma fé fraca, se tudo isso fez sentido para você, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também
ouvir essa mensagem e ser impactadas pelo poder de Deus. Se você sentiu isso, seja usada por Deus, seja instrumento nas mãos de Deus, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir e crer, acreditar nesse Deus amoroso, num Pai amoroso que não julga, que não condena a tua fé, que não julga a tua fé, mas ao contrário, está ali para estender a mão. No momento em que você fracassar, no momento em que você cair, está ali para te levantar. E outra coisa, se inscreva no canal, permaneça com a gente. Aqui nós discutimos vários assuntos, várias questões, dúvidas que a nossa alma tem, com base em reflexões bíblicas. Permaneça com a gente, veja outros vídeos e que Deus te abençoe.